pessoal, Mônica Fabretti Bortolani aqui. Hoje eu vou dar uma dica muito legal de como fazer esse laço de uma maneira muito rápida e prática, tá? E para você receber notificações de todas as aulas que a gente publicar no nosso canal, deixa um like, se inscreve, ativa o sininho para você ser notificado, tá? Lembrando que a gente tem um grupo no Telegram que tem acesso às informações antes de todo mundo, tá? Então tem alguns conteúdos que a gente só publica lá. Então se você quiser fazer parte, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá bom? E eu vou explicar para você como que a gente faz um laço que normalmente dá muito trabalho para fazer de uma maneira prática e rápida, tá? Então eu vou abrir um arquivo novo. E vou começar criando um retângulo aqui na minha área 2D em torno da cintura do avatar, só para a gente ter uma base, tá? De tamanho, de proporção. E aí eu vou vir aqui com a minha ferramenta de polígono interno, tá? Internal Polygon Line, que seria o G, o atalho no seu teclado aí. E vou começar a desenhar um laço aqui, tá? De uma maneira bem simples mesmo, não precisa ser muito perfeito, é só para a gente começar a desenhar alguma coisa aqui. E vou parar bem aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa ferramenta, vou duplicar ela, Ctrl C, Ctrl V, esse traço que eu fiz, e agora eu vou rotacionar ela para o outro lado, tá? Vou rotacionar ela aqui, de maneira que essa parte aqui mais estreita fique dentro do círculo, tá? Então a gente pode até arrastar ela um pouquinho mais aqui, ó. Seleciona ela e arrasta para ficar bem certinho dentro do círculo, a parte mais estreita, tá? E o que a gente vai fazer? Aqui eu tenho na verdade, a largura total, né, a distância dessa linha que eu desenhei, está 118,59, aqui ele apresenta do lado. Eu vou vir aqui com a minha ferramenta de retângulo e vou fazer um retângulo com esse comprimento, tá? 118,59. A altura eu vou deixar 3 centímetros, tá? Que seria a largura de uma faixa. E vou duplicar essa faixa que eu fiz aqui, vou fazer outra, tá? E o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos costurar essa faixa, eu vou usar a ferramenta de costura livre, tá? Nós vamos costurar essa faixa aqui nesse desenho que a gente fez, tá? Então eu vou pegar daqui para lá e vou fechar aqui nesse desenho. E a mesma coisa do outro lado, de lá para cá, e vou fechar nesse desenho aqui que eu fiz. Certo? Feito isso, aqui na minha área 3D, olha lá, ele já trouxe para mim aqui os tecidos que eu criei. O que eu vou fazer? Eu vou clicar em cima do molde, tá? Em cima desse moldezinho aqui, e com o botão direito, eu vou dar, com o botão direito aqui clicado, eu vou selecionar essa opção aqui, Superimpose Over. Olha lá, ele posicionou o tecido em cima para mim. Mesma coisa do outro lado, Superimpose Over. Tá? E estão os dois tecidos aqui. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos congelar esse tecido aqui de trás, freeze, tá? Congela ele e nós vamos simular. Olha aí, já temos o tecido aqui. Se eu ativar essa função aqui de Textured Surface, ele vai aparecer o avesso aqui para mim, tá? Mas não necessariamente a gente precisa trabalhar com ele ativado. O que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou puxar o tecido para fazer o contorno, como se ele estivesse abraçando ali o tecido. Ó. Então aqui, essa ponta aqui começou por cima e aqui ela tá por baixo, certo? Ó, ela veio por cima aqui, por baixo aqui. E agora nesse pedaço aqui eu quero que ela venha por cima. Para a hora que eu puxar o laço, ó lá, puxa e ele já vai parar para baixo o tecido ali, ó. Tá? Aqui veio por cima, aqui ele vai por baixo. E nesse ponto aqui que eles se encontram, eu vou trazer para cima de novo. Ó, aqui eu vou puxar para cima, tá? Aqui ele vai por cima e ali ele fica por baixo, ok? Agora eu vou conferir o outro lado, ver se está certinho, por baixo, por cima, por baixo, por cima. E ele está certinho. O que nós vamos fazer?
Nós vamos desativar a simulação, vou deletar esse fundo, clica nele e dá um delete. Que ele serviu só como base para a gente trançar a faixa, na verdade, né? Para dar o nozinho. E agora a gente vai pegar esse nosso pin box aqui e vamos passar um pin nas pontinhas da faixa. Antes disso, a gente dá um Ctrl A, tá? Ó, aqui vamos dar um Ctrl A e vamos diminuir o Particle Distance para 3, porque a faixa ela é muito estreita e o tecido pode atravessar um ou outro, então a gente diminui o Particle Distance e a gente aperta a simulação. Simulação normal. Ali ele desmanchou, ele atravessou, a gente volta aqui de novo. Vamos ver como que vai ficar, senão a gente vai ter que voltar. Ele atravessou ali, ó. Vamos voltar a base aqui e vou puxar de novo. Para conferir. Aqui ele tem que ficar bem para cima, não pode ultrapassar. Vamos desativar a simulação e deletar o fundo. Lembrando que aqui o Particle Distance voltou para 20, então a gente tem que fazer de novo. Põe em 3 aí, tá? Vamos colocar o pin aqui nas pontinhas. E a gente aperta a simulação, observando aqui como que ele vai fechar. Agora deu certo. E a gravidade vai puxando o tecido para baixo e vai fechar um pouquinho do nó. O restante a gente vai ter que ajudar. Puxa bem devagarzinho para ele não atravessar, tá? Porque se você puxar muito rápido, ele vai ricochetear e vai atravessar a outra faixa e vai desfazer o nó, tá? Então você tem que ir bem devagarzinho mesmo. Vai puxando, se você quiser usar setinhas aqui, ó, para você ir em linha reta. E olha aí, o nó tá quase fechado. A gente pode vir aqui só na área 3D, ó, fechar esse aqui para ficar um espaço maior. Deixar ele mais apertado um pouco. Bem devagar aqui, porque aqui ele já pode atravessar, porque tá com pouco espaço, né? Para o tecido deslizar. Dá um zoom para ver aqui como que tá o aperto, ó. A gravidade também vai fechar um pouquinho, porque ele vai puxando para baixo, ó. Dá para puxar mais um pouquinho. E aqui a gente vai passar um geralzão para segurar esse nó bem fechado, tá? Para ele não abrir de novo. O que que a gente vai fazer? Nós vamos desativar a simulação, tá? Vamos pegar esses pins aqui das pontas e vamos deletar eles. Nós vamos dar um Ctrl A para selecionar todo o molde. Vamos voltar aqui na nossa área 2D. Opa! Vamos dar um Ctrl A. E aí a gente vai subir esse molde, essa faixa um pouquinho mais perto do umbigo ali. Tá? A gente vai subir e encostar
para que a gente consiga fechar ela na cintura, tá bom? Aqui ela tá um pouco torta. A gente vai centralizar o nozinho aqui. E aqui a gente já pode colocar, a gente pode dar uma estreitada nessa faixa. Porque ela ficou muito comprida, né? A gente dá uma estreitada. E aí a gente coloca o pin de novo aqui, vamos colocar nas pontas para a gente conseguir movimentar. Esse aqui eu vou pegar mais aqui. E esse trechinho aqui eu vou dar uma cortada, porque senão eu não vou conseguir mover abaixo dos braços dela. Ou melhor, eu vou deixar. Vamos colocar aqui na ponta. Vou apertar o espaço, a barra de espaço. E agora eu vou começar a trazer essa faixa aqui para trás, tá? Vou começar a afastar ela aqui, bem devagar, para não estragar, né, o que a gente fez ali na frente. Vou dar uma baixada. Isso, a gente vai costurar essas duas partes aqui, vamos unir elas, tá? Eu posso utilizar a minha ferramenta de costura aqui da área 3D mesmo. Vou colocar um alfinete aqui no avatar só para fazer uma primeira simulação, porque eu vou apagar essas linhas aqui, tá? Eu vou apagar esses pins. E vou simular. Posso vir aqui e deletar esse alfinete, que foi só mais para ajudar, né? A gente vem aqui com a ferramenta de editar e deleta ele, ok? E com a minha simulação, gente, eu posso ir arrumando, tá? Na cintura dele. O que acontece aqui? Eu deixei ele bem alto, tá? Mas não necessariamente ele precisa ficar alto assim. Depois você vai posicionando. Esses das pontas aqui eu posso deletar para ele dar o caimento do laço, tá? E uma vez que o meu laço está pronto, eu consigo trazer qualquer traje aqui para dentro utilizando a opção de layers, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dois aqui e vou colocar eles no layer número 1, né? E clico em cima deles e vou dar um freeze, vou congelar, ok? Vou dar um freeze. Eu não tenho nenhum vestido pronto, o que eu vou fazer? Eu vou trazer essa camiseta aqui que tá aqui na minha biblioteca, vou dar um Add to Workspace, vou adicionar ela aqui, tá? Só para exemplificar como que ele ficaria em cima de um tecido. E aí a gente vai aproximar bem do corpo, né? Só mais para ajudar mesmo na simulação. Tá? Vou deixar bem perto do corpo aqui dela, para ele não conflitar tanto, né? E aí a gente pode dar um simular aí. Olha aí, como ele tá congelado, tá? Ele nem vai se mover e como tá ativado a camada, ele vai parar automaticamente por baixo da faixa, tá? E aqui eu posso vir aqui e aumentar, né, gente, essa blusa aqui na minha... Posso vir aqui e dar um offset aqui.
offset pattern outline, eu posso colocar uns 30 centímetros aqui, né, e prolongar. Mesma coisa desse lado. E depois eu venho aqui costurando, ó. Se eu der uma simulação, ele vai ficar sem costurar. Essa parte que eu aumentei é só fechar na costura, né? Você vem aqui e fecha. E pronto. Tá feita a nossa faixinha de vestido. Você pode, para deixar, ou você faz ela dupla, né? Você pode vir aqui e criar uma cópia, né? Você pode criar uma cópia aqui, ó, layer clone under, né? Que ele vai criar uma cópia por baixo, tá? Ou você pode simplesmente engrossar esse tecido. Você pode vir aqui, seleciona. Aqui no Thickness Rendering você pode aumentar, ou no próprio tecido em si, né, no tecido da faixa, no caso, você vem aqui no Thickness e aumenta. Vamos por 3 milímetros, né? 3 milímetros. E ele já fica grosso aqui, olha só. Você nem precisa fazer duplo, tá? E ele fica bem legal. Você pode descongelar, tá? No render, ele não vai aparecer se está congelado ou não, tá? No render não faz diferença. Mas para você utilizar aqui nessa região, você tem que descongelar, né? Você pode descongelar aí, né? E se quiser, você pode trazer, deixar ele no layer normal, tá? Você pode zerar aqui o layer dele, que ele também não vai interferir. Porque aqui ele já estabilizou o tecido, né? Então ele não vai conflitar mais, ok? Então essa é a dica, é muito fácil, muito rápido. Se você precisar fazer um nozinho, um laço, essa dica vai ajudar bastante e eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, tá bom? E até a próxima!